Boa noite, meus queridos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Bom estarmos aqui para adorar o Senhor. Já poderíamos voltar para casa agora. Tenho certeza que todos seriam ricamente abençoados. Mas perderíamos o privilégio de meditarmos mais na palavra do Senhor e mais ainda de obedecermos ao mandamento do Senhor de participar da ceia. E é o que vamos fazer hoje. Mas eu gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor brevemente, não sem antes agradecer a Deus por uma vitória que conquistamos essa semana na aprovação de Esther na habilitação, na baliza e tal. Hoje eu já consultei, ela estava habilitada, foi dirigindo para casa, a gente do lado, e se todos estamos aqui é porque, graças a Deus, o Senhor nos preservou com vida, foi do agrado de Deus, né? Que estivéssemos hoje aqui pregando. Então, uma vez confirmado então esse propósito, eu gostaria de convidar todos para abrir suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 20 ao verso 25. Atos 12. Quero lembrar, enquanto os irmãos abrem a Bíblia, aqueles que estão participando do nosso grupo de estudo de livro, grupo discipulado, que amanhã teremos nosso encontro às 19h30, na modalidade remota, ok? Então, terceiro capítulo do livro lá, Malignidade do Pecado, vamos estar estudando juntos, às 19h30. Atos capítulo 12, verso 20 ao verso 25, diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele. E depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Meus queridos, peça para o Senhor falar ao seu coração. Como Ele já tem falado durante esses momentos de adoração que tivemos aqui, ofertório, leitura da palavra. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, te agradecemos por estarmos aqui, Senhor. Apesar de nós, fracos, pecadores, o Senhor, em tua infinita misericórdia, não nos tratou conforme a tua ira, a justa ira pelos nossos pecados, mas o Senhor foi do teu agrado, Senhor, por teu grande amor, nos alcançar com a tua graça, nos chamar, Senhor, para o entendimento da tua palavra, pela iluminação do teu Santo Espírito, que trouxe vida ao nosso coração e fez tudo novo, Senhor, fez-nos novas criaturas em Ti, de modo, Senhor, que não há outro motivo para estarmos aqui que não seja para glorificarmos o Teu nome, dizer que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Se não fosse o Senhor, estávamos destinados ao inferno. Se o Senhor não tivesse nos achado, estaríamos perdidos como qualquer outra pessoa hoje no mundo, caminhando para o inferno. Se o Senhor não nos tivesse amado antes da fundação do mundo, nós estaremos vagando, Senhor, nesses breves dias que passamos nesta terra, escravizados pelo pecado, fazendo a vontade de nossa carne, do diabo. O que seria de nós, Senhor, se não fosse o Senhor? E, ó Deus, não só este culto, mas que esse culto seja, Senhor, um momento de adoração a Ti, como todo o restante de nossa vida, porque é para isso mesmo que o Senhor nos criou e foi para isso que o Senhor nos regenerou, Senhor. Para a glória do Teu santo nome.
Então, retira do nosso meio, Senhor, tudo aquilo que possa vir a nos desviar do entendimento da Tua palavra, tudo aquilo que venha, ó Deus, nos roubar a atenção ou tirar os nossos corações da submissão à direção do Teu Santo Espírito. Abençoa todo o Teu povo, Senhor, que nesse momento também se encontra diante da Tua palavra, ou em casa, ou aonde quer que a Tua palavra está sendo aberta e lida e ministrada. Que o Senhor livre, Senhor, o Teu povo de cair em tentação do erro, do engano. Livra o Teu povo, Senhor, dos falsos profetas. Livra o Teu povo, ó Deus, e traz edificação, fortalecimento de fé, porque ansiamos o dia glorioso em que reconheceremos o Rei dos Reis em toda a sua majestade e glória. E por esse dia, Senhor, nós ansiamos, nós anelamos aqui. E é em nome de Jesus, o nosso Redentor, que nós assim te oramos, agradecidos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Bom, meus amados, como vocês viram, nós vamos hoje estar pregando um pouco sobre Herodes. Eu confesso que eu nunca havia pregado sobre esse texto, e a gente que prega tem a tentação de sempre dar uma olhada em textos que a gente já pregou, que a gente já ouviu mensagem, para que a gente possa ter um norte ali na meditação da palavra do Senhor. Mas se é certo que aquilo que a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, nos diz de que toda Escritura, toda ela, é apta para o ensino, para a instrução, para a edificação, esse texto também tem algo a nos ensinar nessa noite. Se os irmãos perceberem, o contexto em que esse fato aconteceu é o contexto do livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. Lucas faz dois registros bíblicos inspirados pelo Espírito Santo. Um é o Evangelho, e ele escreve o Evangelho endereçando para um irmão chamado Teófilo, acerca das coisas que ele tem ali. Ele faz um levantamento. Lucas é praticamente um pesquisador, ele é um médico, é um cientista, e ele faz todo aquele levantamento sobre os fatos que aconteceram ali na região da Galileia, e ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele faz um primeiro registro e faz um segundo registro sobre algumas coisas que ele vivenciou com os apóstolos, que é o início da história da igreja, que é exatamente em meio a esse registro, que é o registro de Atos dos Apóstolos, é o que nós lemos aqui nessa noite. E apesar do título do livro se chamar Atos dos Apóstolos, na verdade, Atos não são atos de todos os apóstolos, por assim dizer, mas o registro de Lucas vai se resumir a basicamente dois apóstolos, a história de dois apóstolos. Um é o trabalho de Pedro, de evangelização, o trabalho de crescimento da igreja por meio de Pedro, o ministério de Pedro, e a partir do verso do capítulo 13, o ministério do apóstolo Paulo, as suas viagens missionárias, a sua prisão. Então, nós estamos aqui exatamente na virada desse registro de Lucas. O fim aqui do registro do ministério de Pedro, não é que Pedro deixou de pregar ou que Pedro morreu aqui, não. Você vê que ele termina o texto anterior, do versículo do capítulo 12 ainda, que vai tratar um pouco sobre a perseguição, nós vamos falar um pouco sobre isso, diz que ele, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo, mas, versículo 17, o texto fala que Pedro retirou-se para outro lugar. Lucas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, não disse para onde Pedro foi, nem disse o que Pedro fez daqui para frente. Simplesmente ele encerrou ali a história do ministério de Pedro, ou pelo menos o registro que ele queria deixar, aí no versículo 17, dizendo que Pedro havia ido para outro lugar, nem sequer o lugar ele disse qual foi. E a partir do capítulo 13 ele vai tratar do ministério de Paulo, mais especialmente com os gentios. E o contexto é o contexto de perseguição da igreja. Aqui quem é rei, o Império Romano tinha colocado como rei daquela região uma pessoa da cultura judaica, que era Herodes
Agripa. E esse Herodes Agripa aqui é o Herodes neto daquele Herodes que a gente conhece da história de Jesus, que mandou matar todas as crianças ali da região de Belém, até 3 anos de idade, porque não conseguia conviver com a ideia de um outro rei dos judeus. Você vê que essa coisa de querer a glória para si, de querer se manter sozinho como rei, era uma coisa que ele tinha deixado na linhagem, né? E Herodes, ele teve uma brilhante ideia para acabar com o movimento cristão. Ali, o cristianismo estava começando a se propagar e as pessoas pregaram o evangelho e ele começou a ver aquilo como uma ameaça. Então, ele teve uma grande ideia. Ele disse, eu vou acabar com os cabeças do movimento, porque eu acabando com os cabeças, eu enfraqueço o movimento e acabo com esse negócio de igreja, de cristianismo, eu acabo agora. E aí ele prende a Tiago, e isso foi visto com bons olhos pelos judeus. Aí no capítulo 14 você vai ter essa história. E possivelmente Tiago foi decapitado. Aqui o Tiago, o apóstolo, irmão de João. E depois ele viu que isso era uma coisa boa, que os judeus gostaram dessa medida, né? E ele queria ali manter o domínio, a popularidade, para fazer essa interlocução entre o Império Romano, entre o imperador e aquela região. E ele manda prender a Pedro. E acontece uma coisa extraordinária que daria outra pregação. Na verdade, quando eu comecei a ler esse texto, eu pensei em pregar na história de Pedro. Mas quando eu comecei a meditar e vi Herodes, eu disse, rapaz, é um desafio pregar sobre Herodes. E acontece que Pedro é um trava-língua. Pedro é preso e Herodes, preocupado com a situação de repente Pedro poder fugir, porque esses cristãos eram um povo assim dado à fuga. O principal deles, um que foi sepultado, né, num certo jazigo ali, numa sepultura nova que ninguém tinha sido posto ainda, colocaram uma pedra enorme na frente. O Império Romano tinha colocado um escolta ali e o corpo tinha sumido. E já tinha acontecido uma vez, e havia acontecido já outra vez com o próprio Pedro. E ele disse, rapaz, é o seguinte, colocou Pedro preso e colocou 4 escoltas, cada escolta com 4 soldados, guardando ali o cárcere. Mas acontece uma fuga extraordinária, que está relatada aí no capítulo 12, aí no contexto do que a gente leu, é que Deus envia um anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, impressionante que Pedro está dormindo, ele está agrilhoado ali, preso, com um monte de soldado cuidando dele em várias etapas do cárcere, e ele está descansando, está dormindo. Os soldados eram para estar acordados, mas eu acho que estava tudo dormindo também. E Pedro, muito descansando na presença do Senhor, está dormindo ali presos. Sabia que a vida dele estava entregue nas mãos do Senhor e não do Império Romano. E o anjo vai lá e solta as cadeias, e Pedro não sabe se está sonhando, ou se está acordado, se está tendo uma visão, e ele vai andando, e passa pela primeira escolta, pela segunda, pela terceira, e ele vai para um local de uma reunião de grupo de livro. Ele vai para uma reunião de grupo de discipulado que havia lá, que era da mãe de João Marcos. Possivelmente o cenáculo onde Jesus teria tomado a última ceia. E Pedro chega lá, bate na porta. Porque quando o anjo o deixa, é que ele percebe que é realidade, que ele não está sonhando, né? E aí ele vai lá, bate na porta dos irmãos, os irmãos estão lá em oração, orando por Pedro, né? Pedro está preso, vai ser morto, e Pedro bate na porta. E a criada lá, Rod, vai atender, e ela vai atender e vê que é Pedro, corre lá dentro e avisa os irmãos que estão na oração, e diz assim, é Pedro está na porta, deixa ele lá fora. Você bate a porta na cara de Pedro, Pedro fica lá fora esperando. Aí os irmãos dizem, rapaz, não é Pedro não, você deve estar enganado. Ele disse, é Pedro sim. Disse, não, deve ser o anjo dele, o anjo da guarda de Pedro. Ou de repente vai ver que ele morreu, é o espírito de Pedro que está aqui, e Pedro lá fora esperando. Enquanto havia essa discussão teológica sobre o que é que estava ali fora. Até que resolvem lá, criam coragem, né? Porque a gente ora, mas muitas vezes a gente não crê exatamente que Deus responde nossas orações e que Deus tem o poder de fazer da forma dele. E eles vão lá e abrem a Pedro. E fica todo mundo maravilhado, e a reunião se transforma numa reunião pentecostal, que está todo mundo falando ao mesmo tempo, e Pedro mandou calar. Só quem fala aqui sou eu, olha, Deus mandou o anjo e me salvou e tal.
e me trouxe até aqui. De modo que esses são os fatos narrados aí no capítulo 12 que antecedem essa história. Ele introduz Herodes como esse rei, esse governante que é extremamente mau, vil, ímpio, apesar de conhecer a verdade, porque ele conhece a lei, ele conhece a história do povo judeu, mas ele está ali tentando sufocar a igreja, perseguir a igreja. E por aquele tempo, se voltarmos mais um pouco ainda, para melhor contextualizarmos a história, no capítulo 11, o finalzinho do capítulo 11, um profeta chamado Ágabo, esse profeta, mais à frente ele vai profetizar a Paulo que ele vai ser preso em Jerusalém e vai ser levado preso. Vai fazer uma encenação com um cinto e vai dizer assim que vão fazer com o dono desse cinto, e o dono do cinto era Paulo. Mas aqui esse profeta, ele prevê uma grande fome que acontece na região de Jerusalém. E é uma fome que assola toda a região, de modo que um homem chamado Saulo e Barnabé, que faziam parte de outra igreja, de uma igreja de outra região, é enviado com uma oferta para Jerusalém, para ajudar os irmãos ali, porque a fome era severa. E essa fome está acontecendo aqui, de modo que duas cidades ali, Tiro e Sidom, que eram na região da Fenícia, eram cidades portuárias que viviam do comércio, não tinham produção própria de alimentos e viviam desse comércio, estavam sofrendo por causa da fome, da falta de produtos, e especialmente porque Herodes, para se impor ali como governante, estava de alguma forma trazendo prejuízo para essas cidades. E eles resolvem então marcar uma audiência com Herodes, possivelmente para tratar desse corte de alimentos ou de alguma medida política que Herodes tinha feito com essas cidades. De modo que o versículo 20 introduz o texto, dizendo que havia uma séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. A palavra no grego, tomomakel, é usada para questões de guerra, no sentido de fazer guerra, de um descontentamento profundo. É a única vez que essa palavra aparece na Bíblia. Então, havia então esse descontentamento, e havia então aqui uma articulação política. Veja, Herodes, para mostrar ao Império Romano que ele era um bom articulador e um governante sábio, ele iria ali tentar manter Tiro e Sidom sob o seu governo, sob o seu domínio, e Tiro e Sidom queriam que ele, de repente, corrigisse alguma determinada medida que estava levando os habitantes daquela cidade a sofrerem mais ainda por causa da fome que havia se instalado ali. Então, o que era esse evento? Herodes, ele reservava alguns dias para fazer saudações e exaltar o imperador, aqui era Cláudio César, o imperador romano, e haviam jogos e esportes e espetáculos que eram apresentados, e naquele momento se fariam aqueles acertos políticos. Mas o que é que esse texto, então, vocês percebam que houve os representantes de Tiro e Sidom conseguem, junto com Blasto, que era um camarista, alguém que cuidava ali. A palavra de camarista vem de cuidar das câmaras, né? É alguém que ajeitava o quarto, arrumava a casa de Herodes, conseguiu então acesso para que pudesse ali o seu problema ser tratado. E esse texto tem algo mais a ensinar do que meramente sobre a maldade de Herodes. Quando a gente lê, a gente diz, mas esse rapaz foi bem feito ele ter morrido, né? Nossa, ele era realmente um homem muito
vaidoso, orgulhoso, mas acho que a gente pode aprender um pouco mais meditando nesse texto. Primeiro, que a glória dos inimigos de Deus é passageira. Essa é uma verdade que nos estampa aos olhos. Herodes, me parece que governou poucos anos, 3, 5 anos, nessa região aqui, ali da Judéia, da Galileia, e que comprova que toda essa sua pompa, essa glória que ele gostava tanto, foi efêmero, foi passageiro. E muitas vezes nós vemos os ímpios prosperarem e a gente fica meio abatido, igual a Asaf, lá no Salmo 73. Se vocês lembram o Salmo 73, Asaf, ele começa a olhar para a prosperidade dos ímpios, começa a olhar para os ímpios e ver que os ímpios, eles são sadios, eles nem doença têm, eles não têm problema para adquirir as coisas, tem tudo que eles querem, e eles são sadios, nédios, e tudo dá certo para eles, enquanto que o servo do Senhor, Asaf, está ali, servindo na casa do Senhor, está trazendo a sua oferta diante do Senhor, está adorando a Deus, buscando observar o mandamento do Senhor, e está sofrendo, e sofre doença, e padece necessidade, e ele chega num ponto de dizer, quase me resvalaram os pés, porque eu pensei assim, em vão eu lavei minhas mãos na inocência, já que os ímpios prosperam, por que é que eu guardei a minha vida na inocência? Até que o Salmo ele dá uma guinada e ele começa a olhar para frente, ele começa a olhar para a eternidade e ele começa a perceber exatamente isso, que a glória dos ímpios, ela é passageira. No máximo se resume a esta vida, enquanto a glória dos eleitos do Senhor, a glória dos servos de Deus é para toda a eternidade. Então, Calvino, falando sobre isso, ele diz que Deus colocou no alto o inimigo da igreja, aqui, Herodes, para que sua queda fosse a todos manifesta, como está escrito lá em Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína, o orgulho precede a queda. Então, nesse dia, que era um dia de glória, um dia em que Herodes foi ali exaltado, um dia marcado para essa audiência com os de Tiro e Sidom, para homenagens ao imperador, foi o dia em que um historiador, que não é cristão, um historiador judeu, Joséfo, ele descreve muito próximo dessa descrição que Lucas faz aqui, em que Herodes se veste com toda a pompa e foi fulminado pelo anjo do Senhor. Então, essa é uma verdade que nós precisamos aprender, que a glória dos ímpios, nós não precisamos invejar a glória dos ímpios. Não precisamos ter inveja, porque e ficar se questionando e questionando Deus, por que é que os ímpios prosperam, por que é que os maus prosperam. A glória dos inimigos de Deus é passageira. Mas nós podemos aprender também que o homem, ele é provado pelos louvores que recebe. Perceba que Herodes, ele se posiciona ali na frente do povo e começa a falar, e as pessoas ficam impressionadas pela forma como ele estava e o que ele falava, e começaram a glorificar a Herodes. Isso não é um homem, isso é um Deus, ele fala como Deus, é voz de Deus. E começou aquela bajulação toda, não sei se pela questão política ou simplesmente porque aqueles homens, nós somos facilmente levados a fazer ídolos no coração, e nesse campo da política isso é muito fácil de acontecer, da gente começar a adorar homens em lugar do próprio Deus, achar que os homens resolvem, que os homens fazem, e aquele povo ali, muito provavelmente não era o povo judeu, mas sim os fenícios, porque dificilmente, não coloco a minha mão no fogo, mas dificilmente os judeus fariam esse tipo de coisa, mas começam ali a bajular e a dizer que Herodes é um Deus, ele fala como um Deus, aquilo não era um homem que estava ali diante deles. A palavra do Senhor vai dizer lá em Provérbios 27, 21, que o homem é provado pelos louvores que recebe. O homem é provado pelos louvores que recebe. E Herodes foi provado neste dia e foi encontrado em falta. Há um contraponto muito interessante aqui, um pouquinho antes, aqui em Atos capítulo 10, nos
os 2 capítulos antes, que é o de Pedro e Cornélio. Lembra que Pedro tem uma visão, ele está orando num terraço, e ele vê um lençol descendo do céu ao chão, cheio de animal sujo e limpo, de acordo com o cerimonial da lei, e ele vai ou escuta a voz: Pedro, mata e come. E Pedro diz: não, Senhor, faça isso não. Aí Deus diz: o que Deus considera limpo, o homem não pode considerar sujo, Pedro. Vai lá, mata e come, Pedro. Não, Pedro, todo hesitoso. E ele está tendo essa visão ainda, analisando aquilo, e bate na porta dele um pessoal que vem da casa de Cornélio, que era um gentil. E Cornélio era um homem que orava a Deus, que conhecia a lei do Senhor, buscava servir a Deus, e ouve falar da pregação do Evangelho e manda chamar a Pedro. E Pedro vai com aqueles homens. E quando Pedro está chegando perto, lá na casa de Cornélio, Cornélio vem correndo de lá e se lança nos pés de Pedro. E adora Pedro, ele se humilha, porque Deus está falando para o coração de Cornélio, que ele precisa chamar aquele homem, que Deus tem uma mensagem para trazer, e ele sabe que aquele homem vem da parte do Senhor. E humilhado diante de Deus e diante do profeta do Senhor, ele se ajoelha, ele se joga aos pés de Pedro. Mas veja que a reação de Pedro é completamente diferente da reação de Herodes. Verso 25 do capítulo 10, diz assim: aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Filho, levante, eu não sou Deus. É uma tentação para Pedro. Agora é o reconhecimento. Depois de 3 anos andando com Galileu, depois desse tempo todo aqui, já fui preso e tal, é o momento agora. É isso mesmo. Antes, levanta que eu também sou homem, eu sou servo, eu sou igual a você. E foi isso que faltou lá em Herodes. Mas assim como Herodes, Pedro também foi provado ali pelos louvores que estava recebendo. Desde o início da humanidade, o homem tem buscado o seu próprio caminho, em vez de glorificar a Deus. Não é isso não é essa o princípio do pecado. Lá no pecado original é que Deus havia falado para Adão e Eva que não comesse do fruto daquela árvore, e Adão escutou, segundo ele comeu porque Eva lhe deu. Ele escutou a voz de Eva. Eva disse que escutou a voz da serpente. Só não deram ouvidos à voz do Senhor. Eles queriam ser igual a Deus, porque foi isso que a serpente disse. Não, Deus não quer que vocês comam, porque quando vocês comerem, vocês vão ser igual a Ele. Vocês vão conhecer o bem e o mal. E o homem, nesse sentido de querer ser igual a Deus, ter o conhecimento de Deus, ou ser glorificado como Deus, fazer a sua vontade em detrimento da obediência e da submissão à vontade de Deus, buscou o caminho do pecado. O versículo 23 do texto que nós lemos afirma que um anjo do Senhor feriu Herodes por ele não haver dado glória a Deus. E essa é uma atitude própria de quem não conhece ao Senhor. Paulo, falando sobre a depravação da humanidade, sobre o fato de toda a humanidade estar caída, e nós, no nosso estado natural, estávamos mortos em delitos e pecados. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 21, ele diz que que a humanidade vê toda a criação, mas não consegue dar glória a Deus. Romanos 1, verso 21, diz: portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então, essa é a verdade do homem sem Deus, do homem que não foi alcançado pelo Evangelho da Graça. É que ele não consegue dar glória a Deus. Ele quer viver a sua vida de forma autônoma, sem o Senhor. A pergunta número 1 do nosso catecismo maior de Westminster é: qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta é: o fim supremo e principal do homem, glorificar a Deus
e alegrar-se nele para sempre. E foi para isso que nós fomos criados. Você não foi criado para viver a sua vida, para ter o seu sucesso e deixar o seu nome na história. Nós fomos criados para dar glória a Deus, para glorificar a Deus com a nossa vida, com os nossos relacionamentos, com o nosso trabalho. É para isso que nós existimos, foi para isso que Deus fez a criação, foi para isso que Deus nos criou. Mas nós, costumeiramente, de forma quanto mais, nós deixamos Deus de lado para assumir a glória e assumir a frente e a soberania para os nossos planos e os nossos projetos. Mas nós criticamos Herodes, mas nós agimos exatamente como ele. Paulo escrevendo aos Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 10, versos 17 e 18, ele diz que nós devemos nos gloriar no Senhor. Se a gente tem alguma coisa para se gloriar, não, então, mas eu sou muito bom naquilo que eu faço, mas então, eu sou muito bom em gestão. Você precisa ver minha empresa. Então, eu sou o funcionário número 1, que eu sou o máximo, então. Paulo diz assim, se você quer se gloriar, glorie-se no Senhor. Porque não tem nada que a gente tenha que seja originalmente nosso, que Deus não tenha nos dado antes. Perceba que esse é o argumento lá em Romanos, capítulo 11, que ele diz assim, olha, quem foi que deu a ele, sem que antes não tenha recebido? Se você acordou hoje de manhã, é porque você recebeu de Deus o dom da vida, o sopro da vida. Se você comeu hoje de manhã, Deus preparou toda uma cadeia alimentar para que o pão chegasse na sua mesa. Ele enviou alguém para plantar a semente do trigo, enviou alguém para colher, enviou alguém para processar isso, enviou um padeiro para fazer o pão, para você só pegar lá, ainda lhe deu condição de trabalhar para você comprar o pão, para você ter o pão na mesa. E se você se alimentou hoje, foi porque Deus lhe concedeu, pela sua infinita graça, a bênção de você comer. Se você chegou até aqui hoje, você pode dizer, eu vou para a igreja, porque domingo é dia de adorar o Senhor, vou levar meus filhos lá, porque é meu dever, eu vou lá, porque eu sou crente. Você só veio porque o Senhor te trouxe até aqui. Porque se Ele não tivesse te conduzido até aqui, você não tinha chegado. Então, a glória de qualquer coisa que você faça nessa vida, qualquer coisa, do seu casamento, dos seus filhos, do seu trabalho, de qualquer realização, a glória é dele. Porque se você tem que se gloriar, glorie-se no Senhor. Porque aprovado não é aquele que a si mesmo se louva, ou que recebe louvor dos homens. Aprovado é aquele a quem Deus, a quem o Senhor louva. É assim que Paulo fala em 2 Coríntios 10, 17 e 18. Então nós somos provados, meus irmãos, pelos louvores que nós recebemos. Também aprendemos ainda nesse texto, que nós podemos vislumbrar o triste fim dos que trocam a glória de Deus pelas glórias dessa vida. Diz o versículo 23 que Herodes estava ali, aquela aclamação toda, todo mundo impressionado e glorificando, dizendo, isso é um Deus, e de repente, versículo 23 diz assim, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Eu meditei bastante sobre essa história de ser comido por vermes, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos as imagens que eu consegui fazer na cabeça sobre isso. Esse historiador, Joséfo, é historiador judeu, ele não é cristão, mas ele narra esse fato, mais ou menos aproximadamente no ano 40 a.C., no quarto ano do imperador Cláudio César. Ele diz que, ele escreveu lá num livro dele de crônicas históricas, em Antiguidades, no capítulo 8, ele diz que havia esse festival em homenagem a César, e Herodes Agripa vestia uma roupa, que era uma roupa ela confeccionada com prata, ela tinha tanto brilho, que no momento em que ele apareceu, os raios de sol que refletiam na roupa, incomodavam as pessoas de tal modo que tinha gente que ficar aterrorizado, com medo, porque ele estava reluzente com essa roupa de prata especialmente preparada para aquele momento, resplandecendo à luz do sol.
E, de repente, diz Joséfo que ele sentiu dores na barriga, dores no abdômen e no coração, e foi levado às pressas para o palácio, onde ele morreu em 5 dias, comido de vermes. E aí os comentaristas começam a especular com que verme seria esse, e há uma possibilidade de ser ancilóstomos, que eu não sou médico nem bioquímico, mas é um verme que você pega. As pessoas, talvez os mais antigos, conheçam a doença chamada amarelão, em que o verme, a larva, você pisa na larva, a larva entra pela pele, faz uma feridinha, e ela entra na circulação sanguínea e se aloja lá pelos intestinos e outros órgãos, e ela vai sugando o sangue da pessoa, e vai sugando o sangue, e ela vai se reproduzindo e sugando o sangue, de modo que a pessoa vai ficando amarela, porque vai ficando sem sangue. Hoje há tratamento para isso, um mebendazol resolve tranquilamente, mas naquela época não existia mebendazol. E a pessoa ia sucumbindo, então, de modo que o que aconteceu com Herodes, ao que parece, é que os vermes saíram dos órgãos ali, ele morreu comido por esses vermes. Novamente, lançando mão de João Calvino aqui, ele diz sobre essa morte de Herodes, que Deus pretendia escolher um tipo de punição com o qual pudesse reprimir a crueldade de um homem orgulhoso com extrema ignomínia. Se ele tivesse sido derrotado por algum exército grande e valente, tivesse sido levado à pobreza, o julgamento de Deus não fora tão acentuado. E este tinha sido um castigo honesto para um principesco. Ou seja, se ele tivesse morrido numa guerra, numa batalha, não, ele morreu ali lutando com honra, mas ele morreu comido por vermes, e essa imundícia sai do seu corpo, mata por comê-lo. Ele é tratado de acordo com seus desertos. Uma forma deplorável de morrer. Mas, queridos, assim são todos aqueles que trocam o chamado do Evangelho e de sua missão de glorificar a Deus e escolhem os prazeres dessa vida, tapando os ouvidos ao Evangelho e à cruz. Tem o mesmo fim, talvez não um sofrimento aqui nessa terra de ser comido por vermes. Um dia, se morrer, os vermes vão tomar conta lá no túmulo, mas está destinado para todo aquele que se gloria a si mesmo, que volta as costas, endurece o seu coração ao chamado do Evangelho, ao serviço do Senhor, de dar glória a Deus, de ter sua vida dando glória a Deus. Está reservado o inferno, que é descrito por Jesus em Marcos 9, 48, como um lugar onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. O verme aqui em Herodes comeu ali a carne de Herodes e depois desapareceu. No inferno, disse o Senhor Jesus, lá em Marcos 9, não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga, ainda que seja uma linguagem figurada, é um lugar de extremo sofrimento, que está reservado para todo aquele que rejeita o plano de salvação, o Evangelho da graça, para se gloriar a si mesmo, para viver de forma autônoma e independente, assim como Herodes fez ali, assim como Herodes fazia com a sua vida. Hoje muitos caminham para a perdição. Deus não divide sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória, nem com pessoas, nem com igrejas. Eu estava vindo para cá e meditando, pensando sobre isso, de que muitas vezes a gente se gloria porque, não, você está passando por esse problema, não, vamos na minha igreja, porque lá na igreja nós não temos glória nenhuma, nós estamos aqui como servos do Senhor, para pregar a palavra do Senhor, e enquanto formos fiéis a essa palavra, o Senhor estará fazendo essa igreja ser abençoada e crescer, por causa da palavra dEle, por causa da presença do seu Santo Espírito em nosso meio, porque Ele não divide a sua glória. Essa igreja, a Igreja Presbiteriana do Catolé, não tem glória nenhuma. Deus não divide a sua glória. Aqueles que querem glória nessa vida vão enfrentar duro julgamento. O Senhor providencia um entretanto, porque a palavra de Deus permanece. Eu amo essas adversativas, já disse isso aqui, né? Esses mas, entretanto, que aparecem nas histórias da Bíblia. Veja que diante desse quadro triste que vocês vão para casa hoje lembrando, né?
Aí verme comendo, cara, meu Deus do céu. Todo mundo andar calçado em casa. Só não é Manuel não anda calçado de jeito nenhum, não tem como. Mas, diante desse quadro, Lucas termina assim o registro, olha, ele diz assim: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. A tentação é de pregar só sobre esse versículo. Entretanto, a palavra, o Senhor providencia um entretanto, no meio dessa história escabrosa, para a palavra dele permanecer. Porque, não se engane, por mais sombrio que tenha sido o período da história, a palavra de Deus sempre mantém um remanescente, a palavra dele permanece. Porque não é intrínseco a palavra, ela permanece para sempre. As pessoas podem querer calar essa palavra, as pessoas podem querer queimá-la, podem querer escondê-la, mas a palavra do Senhor permanece. Pode se levantar Herodes Agripa, pode se levantar Herodes Antipas, pode se levantar a curriola de Herodes toda, a palavra do Senhor permanece. Porque é a palavra do Deus vivo. Quando não tem saída, quando está havendo perseguição, Filipe foi, Tiago foi encerrado, foi executado, possivelmente decapitado por Herodes, Pedro foi preso, começa a perseguição, palavra do Senhor. Entretanto, está tendo perseguição, Herodes morreu comido de verme, está confusão, a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus crescia, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Apesar de Herodes ter matado Tiago, apesar dele ter prendido Pedro, apesar da perseguição, a palavra permanece. A palavra do Senhor permanece crescendo e se multiplicando. A igreja cresce e se multiplica. Quanto mais a palavra de Deus se multiplica e cresce. É o que dá sentido a gente estar aqui. Se isso aqui for para a gente dar louvor e glória à denominação, louvor e glória ao pastor, ou à estrutura, ou a algum projeto que a gente tenha social, nós temos um projeto social, amo a minha igreja, a minha denominação, mas o que traz sentido aqui é porque nós estamos alicerçados nesta palavra, porque o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Ele, que é a expressão exata do ser de Deus, veio até nós e hoje nós temos a palavra dele revelada, a vontade de Deus expressa para nós, e isso é que traz sentido a esse ajuntamento. E enquanto estivermos pregando essa palavra, a igreja continua crescendo, a palavra de Deus continua se multiplicando e crescendo. Nada substitui a palavra de Deus para o crescimento da igreja. Esse é o verdadeiro crescimento. Nós oramos por avivamento. Se você vier na quarta-feira, eu espero que um dia você venha, acompanhe pelo YouTube, e brevemente pelo Facebook também, se Deus quiser, mas venha orar. E se você vier orar aqui, você vai ver que vez por outra a gente está pedindo avivamento. Senhor, aviva a tua obra no meio de jovens, aviva a obra no meio da tua igreja. Nós queremos avivamento, mas queremos avivamento pela palavra do Senhor. O povo de Deus buscando esta palavra, amando essa palavra, lendo ela, pregando ela, falando ela todo o tempo. A igreja cresce e se multiplica, quanto mais a palavra de Deus se multiplica e cresce, porque nada substitui essa palavra. A igreja sempre sobrevive aos seus inimigos, o Senhor sempre permanece, o Senhor sempre deixa um remanescente fiel, ainda que ela pareça oprimida pela tirania. Essa mesma história de redenção, é a mesma história de redenção que é contada desde o Antigo Testamento, desde a criação. E eu tenho sido desafiado, meus irmãos, a sempre olhar os textos do Antigo e do Novo Testamento sob essa perspectiva do pacto da redenção que Deus fez antes da fundação do mundo, lá na eternidade. A Trindade estabeleceu o pacto da redenção, e esse pacto ele tem várias administrações diferentes durante o registro bíblico, né, no Éden, depois com Noé, depois com Abraão, com os patriarcas, depois com Moisés, através da lei, depois com Davi, com os reis, em Cristo Jesus, a nova aliança. Mas é o mesmo pacto, o pacto da redenção, e essa história da redenção está aqui presente. A mesma história que nós vemos contada da aliança do Senhor, de resgatar um povo,
através de Noé, quando a terra foi atingida pelo dilúvio, através de José, quando houve grande fome, e ali Jacó e os seus filhos estavam para perecer, e Deus preservou, através de uma história tremenda de sofrimento na vida de José e de engrandecimento dele no Egito, ele consegue manter o povo ali naquele momento de fome no Egito, depois pelas mãos de Moisés, pelas mãos de Davi, Ezequias, Josafá, quando os inimigos se levantaram contra o povo de Israel. A mesma história de redenção, quando Deus manda o anjo, tira José e Maria lá da região de Belém, porque Herodes quer matar todas as crianças. É a mesma redenção aqui, trazida para este povo que está sendo perseguido por Herodes. Mesmo quando ele tentou exterminar a liderança da igreja, é a mesma redenção que Deus providenciou no tempo oportuno, através de Martinho Lutero, João Calvino, dos reformadores, para tirar a igreja da apostasia, voltar a igreja para a orientação da palavra de Deus, sola scriptura, apenas a palavra de Deus. E é a mesma redenção que aponta para o último dia, quando o anticristo se levantará contra todo culto, contra toda adoração a Deus. Diz Paulo, escrevendo a segunda carta a Tessalonicenses 2,8, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O anticristo e o diabo serão lançados no inferno com todos os seus seguidores, e a igreja triunfante reinará, glorificando a Deus pelos séculos dos séculos. É a mesma história de redenção. Algumas aplicações, para a gente terminar, são muitas. Primeiro, meus irmãos, Deus é Deus que muda por completo a história. Deus é o Deus que muda a história, mesmo que você não veja a solução, mesmo que você tenha conversado já com todo mundo, com o pastor, e diga assim, rapaz, não vejo solução não, o negócio está feio. Deus é o Deus que muda a história, Ele muda por completo. Veja, no início do capítulo, a cena é trágica, é a treva mesmo, é Herodes perseguindo, matando Tiago, prendendo Pedro, é essa cena, terrível, perseguição. E aí, no mesmo capítulo, 20 e poucos versículos depois, está Herodes morto, comido por verme. E Barnabé e Saulo voltando para Antioquia. Alguns comentaristas acreditam que Barnabé e Saulo estavam nessa reunião de oração, lá na casa de João Marcos, porque ele leva João Marcos com ele, diz, não, João Marcos, vamos com a gente e tal, né? E o evangelho agora se expande, porque nosso Deus é o Deus que muda a perspectiva, é o Deus que muda, mesmo contra todos os prognósticos. Não, então, mas está muito difícil esse ano, a gente a perspectiva do crescimento do PIB, e desemprego em alta, Deus é um Deus que muda por completo a história, é assim que Ele faz, porque só Ele é Deus, digno de glória. Ele é Deus. O anjo que aparece no início como ministro de libertação para Pedro, está abrindo lá as cadeias para Pedro sair, o anjo aparece depois para trazer juízo e morte, vingança do Senhor, ira de Deus sobre Herodes, porque Deus é o Deus que muda a história. Alguns veem aqui uma referência nos termos crescia e se multiplicava, aqui do final do texto, uma referência a alguns termos da agricultura, e que lembraria a parábola do semeador, a mensagem de Jesus na parábola do semeador. E, de fato, quando o texto fala que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, a gente pode entender isso também, que o Senhor está semeando, continua semeando a sua palavra. O homem não comanda, quem comanda a história é Deus. Ele coloca no trono, Ele tira. Ele exalta e Ele humilha. Ele dá vida e Ele tira a vida, porque só Ele é Deus. Deus é Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não aceita
a glória que deve ser dada apenas, não aceite a glória que deve ser dada apenas a Deus. Você é criatura criada para a glória de Deus. Não caia no risco, não caia no erro de Herodes. Nós somos tentados constantemente. A gente absorveu uma filosofia, né, da psicologia atual, longe do ensino bíblico, de que nós necessitamos de reconhecimento, nós criamos determinadas necessidades que a Bíblia não diz que nós necessitamos. A Bíblia diz que você necessita dar glória a Deus. Foi para isso que você foi criado. E você dá glória a Deus, amando a sua palavra, amando a sua justiça e amando o seu próximo. É assim que nós glorificamos a Deus. Então, cuidado, não aceite a glória que deve ser dada a Deus. Mesmo atacada pelos críticos liberais e revolucionários, a palavra de Deus será sempre vitoriosa. A estratégia do diabo para destruir a igreja aqui foi pegar os líderes da igreja, foi desmantelar a liderança da igreja. Não, vamos pegar Tiago, vamos pegar Pedro e vamos acabar com esse trabalho, vamos acabar com esse cristianismo que está surgindo. Mas o que acontece? Acontece exatamente o contrário. A igreja cresce, se multiplica. Barnabé e Saulo, que tinham vindo de Antioquia para trazer uma oferta aos irmãos ali da igreja, voltam agora com um desejo missionário. Volta com mais um jovem para servir ali para a estratégia missionária de pregação da palavra. E a gente tem que continuar fazendo isso, tem que continuar pregando a palavra, entendendo que a palavra do Senhor jamais pode estar amarrada. Você pode ter até dentro do seu condomínio lá uma proibição de fazer um culto. Você pode na sua escola ter uma proibição de você se reunir. Mas a palavra de Deus não está amarrada pela proibição dos homens. Você pode pregar, você pode dar testemunho. E quando eu vejo o exemplo de João Marcos era um cara... era uma pessoa instável, por assim dizer. A história dele é muito louca. Possivelmente ele é aquele jovem que corre desnudo no julgamento de Jesus. Lembra que o próprio Evangelho de Marcos conta que tem um jovem que está acompanhando todo aquele julgamento de Jesus ali, com o sinédrio e tal, e algumas pessoas começam a acusá-lo e pegam na roupa dele para segurar ele, para ele ficar lá, e ele deixa a roupa e sai correndo, porque já era tarde, devia estar com uma roupinha, um pijaminha leve e tal, não sei, e ele sai desnudo. E o pessoal diz, só isso aí é João Marcos, porque é só ele que fala sobre isso. Barnabé e Saulo levam João Marcos para a primeira viagem missionária, e ele começa a ver que o negócio está se complicando para o lado de Saulo, de vez em quando é apedrejado, os cabas correm, dá uma quarentena de açoite e tal. Ele diz, rapaz, eu não estou preparado para isso não. Aí ele deixa Saulo e Barnabé sozinhos e volta. Mas depois, ele é útil ao ministério. Paulo vai solicitar a presença dele, em momento posterior, na sua prisão, porque ele precisa do apoio de João Marcos ali. Nós precisamos continuar investindo nos nossos jovens, pensando nisso, mesmo que a curto prazo, mas os jovens vão fazer o quê? A igreja tem que continuar investindo nessas pessoas, porque a palavra de Deus não está amarrada. E são os jovens que vão levar essa mensagem, sim. São eles que vão pregar nas universidades. São eles que têm o gás para levar esse evangelho em avanço missionário, em gincana missionária, ou no que aparecer. Ou você espera que, eu não vou dizer um velho de 49 anos, mas uma pessoa, um adulto de 49 anos, 50 anos, vá correr como eles para pregar a palavra, ou alcançar os campos que só eles podem alcançar. A igreja tem que continuar investindo nos jovens e continuando a sua missão de pregar a palavra. Mesmo quando ela é atacada, mesmo quando aparentemente nós estamos numa situação adversa, de liberalismo, de uma mensagem contrária aos princípios bíblicos, a palavra de Deus não está amarrada. Precisamos continuar pregando, enviando pessoas para pregar. As pessoas entronizam deuses nos seus corações e tateiam procurando salvação, pois foram criadas para adoração e perdidas sem direção, rebeldes à pregação da palavra, ao chamado da salvação em Cristo Jesus. A sua morte na cruz e ressurreição terão o justo pagamento de seus pecados. As pessoas continuam procurando o que adorar. Adoram a si mesmo, adoram outras pessoas, fazem ídolos de madeira, fazem ídolos de pedra,
adoram filosofias. Nós temos que continuar pregando esta palavra, porque só Jesus Cristo, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, é a resposta, é o pagamento justo para os pecados do homem. Herodes se gloria na voz de um povo idólatra e bajulador, mas não se ouve a voz do Senhor, mesmo conhecendo a história do povo e a palavra de Deus. Ainda que a palavra de Deus cresça e se multiplique, ainda que os atributos e conhecimento de Deus sejam manifestos em toda a criação, o homem prefere a escravidão do pecado. Não se engane com as vozes desse mundo que querem que você seja glorificado. Toda a criação manifesta a glória de Deus. Tudo que Deus criou revela, fala que existe um Deus criador. Mas o homem prefere escutar o seu próprio eu, se voltar para a escravidão do pecado. Queridos, esse texto também nos ensina que o sofrimento que os apóstolos passaram, o sofrimento que Pedro passou, o sofrimento que Tiago passou, é um meio de graça do Senhor aperfeiçoar a sua igreja. E nós não entendemos completamente a vontade de Deus. Por que Tiago morreu e Pedro não? Por que Tiago foi decapitado e Pedro conseguiu sair? Por que Deus não libertou Tiago também? São perguntas que a gente não consegue responder e a gente não vai entender por completo a vontade de Deus. Mas nós temos que crer que mesmo o sofrimento é um meio que Deus providencia da sua graça para que a igreja seja transformada e seja aperfeiçoada. Então nós precisamos perseverar. A igreja, enquanto Pedro estava preso, a igreja estava perseverando em oração. É isso que nós temos que continuar, perseverando em oração e pregando a palavra, orando e pregando a palavra. Agora, meus irmãos, quando a gente se aproxima da ceia do Senhor, nós precisamos avaliar o nosso próprio orgulho. Muitas vezes a gente chega para tomar a ceia do Senhor e a gente passou da oportunidade de nós orarmos e investigarmos em nosso coração se há algum pecado, mas nós somos tão orgulhosos, nosso senso de autojustificação, a gente não consegue enxergar os nossos pecados, ou confiamos nas nossas obras. Não, eu vim porque eu sou crente, eu vim porque eu sei que hoje é domingo, eu venho mesmo porque eu sei que eu tenho que vir, a gente confia nas nossas próprias obras, como se nós merecêssemos estar aqui. Peça ao Espírito Santo que esquadrinhe seu coração e investigue se você tem agido de forma orgulhosa, procurando a própria glória, sem dar a Deus a glória devida. Nós que fomos criados à semelhança do nosso Criador, fomos criados para glorificá-lo, para refletir a sua glória, sermos seus embaixadores, temos esquecido de dar glória que é devida ao Senhor. Participemos, então, desse modo, tributando a Ele toda a glória e lembrando que quando tomamos o pão, quando esses símbolos são administrados nessa nova aliança do sangue de Cristo Jesus, nós renovamos a esperança de que Ele preservará a sua igreja, Ele preservará a sua palavra e a sua igreja como anunciadores dessa palavra até o grande e glorioso dia do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por esse privilégio tremendo de estarmos aqui, Senhor, nesse lugar de adoração. O Senhor conhece a nossa história e sabe como nós chegamos até aqui, Senhor. Nós somos pecadores diante de um Deus santo e nos achegamos aqui tão somente confiados no Cordeiro Santo, o nosso Redentor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, pagou, Senhor, o preço da nossa justificação. Perdoa-nos, ó Deus, se temos andado segundo o nosso próprio entendimento, se temos buscado o reconhecimento desse mundo, se temos buscado, Senhor, as riquezas, os prazeres desse mundo e temos esquecido que a nossa existência se deve à glorificação do Senhor. É para isso que o Senhor nos criou. Agora, Senhor, quando nos chegamos a essa mesa, que o Senhor deixou
para que lembrássemos da morte do teu Filho Jesus Cristo e da sua ressurreição. Te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor perdoe o nosso pecado. Retira de nós o nosso orgulho, Senhor. Afasta-nos, Senhor, do nosso pecado. Afasta-nos, ó Deus. Livra-nos dos pecados que nos estão ocultos. Em nome de Jesus. E, ó Senhor, renova em nós a esperança da eternidade, a esperança de que a Tua palavra perseverará, que a Tua igreja perseverará até o glorioso dia do Senhor, quando o Senhor virá nos buscar. Em nome de Jesus, Senhor, que nós te louvamos pela Tua palavra e te pedimos que o Senhor nos conceda a cada dia entendimento e amor por ela, Senhor, e nos dê a graça de testemunharmos dela em todo e qualquer lugar onde o Senhor nos enviar. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém.